Boa noite, Soninha Francine, vereadora em São Paulo, entrando ao vivo mais ou menos às 6h30. Sabe que na ESPN principalmente era assim, a gente entrava no ar mais ou menos num determinado horário. Às vezes com justificativa bastante razoável, como a gente transmitia muito esporte ao vivo, aqueles que não são contra o cronômetro, né? Se você está transmitindo tênis, vôlei, até basquete, né? Futebol é contra o relógio, mas pode ter prorrogação e os descontos. Então, era comum uma transmissão esportiva estourar o horário previsto, e aí com isso a gente entrava com o bate-bola, com o Sport Center, bem depois do horário normal da grade de programação. Então não são muitas TVs que tem isso, né? E até porque a ESPN é um canal único para o Brasil inteiro, então não precisa ter aquele negócio de trocar o local pelo nacional, né? Quando você tem uma TV, uma rede aberta tipo Globo, que aí tem cada um lá fazendo o seu bloco local, o seu jornal local, e aí tem que entrar todo mundo com o jornal nacional, você não pode estourar o seu programa, né? Mas na ESPN a gente não era assim muito rigoroso com o horário. Pior para quem tá trabalhando, né? Era o Sport Center da noite, a última edição. Porque o Sport Center... Tô pegando o carregador aqui, né? Porque esta bodega já tá apitando a falta de bateria. E o pior é que não deu nem uma vibradinha. Acho que não pegou conexão aqui. Às vezes eu fazia o Sport Center última edição, que é o que comenta tudo que aconteceu no dia. Então depende de terminar os jogos mais importantes, principalmente futebol, principalmente na quarta-feira, que o jogo começava às 10 da noite por causa da grade da Globo, né? Puta, e aí quando tinha o jogo, e depois a prorrogação, e depois os pênaltis, e antes disso briga, e para o jogo. Tipo, mano, a gente entrava no ar 00:40, 1h da manhã. Um sono desgraçado. Oi, Limpa Brasil! Oi, Everton, Nete, Regis, Rogério, todo mundo mais. Bom, já ganhei um tempinho aqui, esperando o pessoal entrar. E eu fiz essa longa digressão inicial, porque eu falo que eu vou fazer uma live mais ou menos às 6h30, bem mais, né? 18h58 aqui, segundo o meu notebook. Vamos lá. Bloco número 1 é sempre comentários sobre o panorama nacional ou internacional. Oi, Amanda. Amanda estava comigo assistindo um webinário lá no Instituto Fernando Henrique Cardoso, bem interessante. Primeiro preciso fazer uma correção. Semana passada eu falei que o candidato do Bolsonaro a diretor-geral da Polícia Federal, o Alexandre não sei o que, puta, não consigo lembrar o sobrenome dele, nunca, me apaguei. Eu falei, porra, o candidato do Bolsonaro a ser diretor-geral da Polícia Federal foi o cara encarregado da segurança na campanha dele, aquela onde ele tomou uma facada. Mas hoje eu fiquei sabendo que o Alexandre entrou na campanha depois da facada. Exatamente, foi, né, procurado especialmente depois que a segurança da campanha permitiu que um doido chegasse perto do candidato e enfiasse a faca nele. Não que seja uma missão fácil, você tá com uma multidão de apoiadores, que é uma coisa que faz a gente relaxar um pouco, baixar a guarda, né? Se o cara tá no meio de um tumulto de pessoas que o detestam, a segurança já tá, né? Mas ali ele tava sendo aclamado, um mito, né? Em Juiz de Fora. Enfim, o fato é que eu tirei um barato da cara do Alexandre. Alguém escreveu o sobrenome dele aqui para me ajudar? Já vou te responder, Regis. Na verdade, ele só entrou na campanha do Bolsonaro depois da facada. O Regis pergunta aqui como é que tá a frequência dos vereadores na Câmara, se é obrigatória ou não. Você sabe que o único controle de frequência dos vereadores que realmente, como dizer, é previsto em regimento do ponto de vista de verificar se o cara tá trabalhando ou não, é a presença em plenário. O que eu acho um puta de um absurdo, porque a presença em plenário é uma das nossas obrigações. A gente tem que estar, por exemplo, nas reuniões das comissões ordinárias permanentes.
Se bem que o regimento até fala alguma coisa, se você faltar em 3 reuniões seguidas sem justificativa, você corre o risco até de perder o mandato. Mas o controle de presença nas comissões não é assim tão firme quanto é no plenário. Mas no plenário tem uma complicação, que a pessoa pode estar presente e não querer registrar a sua presença no painel eletrônico, porque por alguma razão ela está em manobra de obstrução, ou seja, ela está protestando, ela não quer simplesmente votar contra alguma coisa, ela quer impedir que seja votado. Acontece por várias razões, algumas eu acho legítimas, outras nem tanto, mas é complicado esse controle da presença do vereador. Por isso, a melhor maneira de avaliar um vereador não é simplesmente pela presença, pela assiduidade. Eu falo que às vezes o cara que não deu presença no painel eletrônico, mas ele está mais atento ao que está acontecendo do que quem sempre dá presença e vota conforme a orientação da liderança, entendeu? Então, se já com as atividades normais não existe bem um controle de presença de vereadoras e vereadores, muito menos agora. Mas qualquer pessoa pode ver se o vereador está participando ou não das atividades pela internet. Tipo, quarta-feira, das 9 às 11 tem audiência pública da Comissão de Finanças. Das 11 a 1 tem a reunião ordinária da Comissão de Finanças. Ordinária mais ou menos, né? Porque tudo é meio extraordinário hoje em dia. Então, qualquer pessoa pode entrar lá e ver quais são as vereadoras e vereadores presentes na reunião de finanças ou no plenário, mesmo quando é tribuna livre. Tribuna livre, ai que legal, meu gato quase derrubou tudo ali, ó. Ô Jung, o bom é que eu posso botar nele a culpa da bagunça, né? A tribuna livre é um expediente também não muito rigoroso do ponto de vista do controle de presença, tal. É possibilidade dos vereadores se manifestarem por 5 minutos sobre qualquer tema, sem aquela ordem alfabética e tudo mais. Oi, seu Cris Marques, quanto tempo? Então, também, na tribuna livre não tem verificação de presença, mas não é super rigoroso, assim, tem que ter quórum isso, quórum qualificado, mas dá para acompanhar pela internet e ver quem está presente, quem não está presente, quem só está assistindo, quem só está falando. Então, para quem não pegou o começo da resposta, alguém aqui, que eu não lembro o nome, me perguntou aqui, ó, como é que está a frequência dos vereadores na Câmara, é obrigatório ou não? Em resumo, o que eu respondi a frequência dos vereadores já não é muito considerada obrigatória, a não ser nas sessões plenárias e nas comissões. Mas querer controlar o trabalho dos vereadores pela frequência pode não ser a melhor maneira. E olha que eu falo isso sendo super assídua. Não perco uma sessão plenária, não perco uma reunião de comissão ordinária, extraordinária, permanente, temporária, estou sempre lá. E mesmo assim eu quero dizer que simplesmente achar que os bons vereadores são os que estão sempre presentes e os que não estão sempre presentes não são bons, não é o melhor dos critérios. Oi, Márcia Francine. Oi, Cine Matilha. Que bom ver vocês aqui. Bom, agora à tarde, Soninha, antes de eu entrar no próximo assunto, qual a diferença do orçamento das emendas de vereadores, deputados estaduais, federal e senadores? Como é que se define o valor das emendas parlamentares? Demorando para me ligarem durante a live. Primeiro explicar o que é a emenda parlamentar, vai. Você tem um volume total de recursos disponíveis para a cidade baseado na previsão de receita. Então, vem lá uma previsão que vem do governo. Vou escrever um zap aqui para a pessoa que está me ligando não me ligar agora. Peraí, fica aí. Eu vou apontar vocês para o teto, mas eu já volto. Peraí. Se alguém puder mandar uma mensagem pro Dig Dig, falar que eu tô ao vivo, que eu não posso atender agora, ele já devia saber, né? Vamos lá. Então, Veridiana perguntou dos valores de emendas, né? Então, você tem uma previsão de receita para o ano inteiro. A prefeitura vai lá, calcula o IPTU, ISS, atividade econômica, boletim Focus do Banco Central, isso, aquilo, outro, e fala assim, ano que vem acho que a gente vai arrecadar 60 bilhões de reais.
A maior parte desse orçamento é o que a gente chama de carimbado. Então, você pega dos 60 bilhões, esse tanto aqui obrigatoriamente vai para a educação. Esse outro tanto aqui para a saúde, esse aqui para o pagamento de dívida, isso aqui para aposentadorias e pensões, esse aqui precatórios. E aí sobra uma parte, pensa numa pizza, a parte que sobra livre para decisões de governo é a coisinha assim da pizza. Nossa, meu dedo todo torto. Dentro dessa parte variável do orçamento, o governo reserva uma fração e fala, isso aqui vai ser para as emendas parlamentares. Então, é sempre um múltiplo de 55. E aí é um acordo construído, a Câmara junto com o Executivo, e o Executivo pode dizer, por exemplo, como foi nesse último ano, olha, cada vereador pode indicar a destinação de 4 milhões de reais. 4 vezes 55 é a parte que fica reservada ali para a destinação. Nas outros parlamentos, funciona mais ou menos assim também. Não sei o quanto varia de um ano para outro. Em São Paulo, acho que no primeiro ano do mandato eram 2 bilhões, depois 3 e agora estamos em 4. Os vereadores adoram que o valor da emenda parlamentar seja o maior possível, porque a gente quer ter essa possibilidade de indicar onde nós consideramos que é importante aplicar recursos extras, recursos além daqueles que a prefeitura já tinha previsto. Quem estiver assistindo aqui, às vezes aparece alguém aqui que é assessor de deputado estadual, de deputado federal. O Alexandre entrou agora, ele é da Comissão de Finanças da Câmara. Então, quem puder me ajudar a responder qual que é o valor anual das emendas parlamentares na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Senado, pode me ajudar aqui. Na Câmara Federal, que eu me lembre, uma parte da emenda parlamentar tem que ser obrigatoriamente para a saúde. Cris Marques, o Brasil tem reserva suficiente para injetar nessa crise? Como seria a distribuição? Olha, se a gente pensar que o orçamento federal já é deficitário, temos problemas pela frente. Agora, o governo federal pode tomar decisões que os municípios e os estados não podem. O governo federal pode literalmente fazer dinheiro, rodar dinheiro, injetar dinheiro na economia, claro. Não é para sair rodando dinheiro adoidado, tem a inflação, coisa e tal. Mas olha, Cris, vai ficar apertado. Porque a gente está exatamente no momento em que você precisa muito mais de recursos do Estado. Pessoas que normalmente estariam trabalhando, ganhando sua própria renda, estão precisando do apoio do Estado. Então a gente precisa de mais dinheiro, exatamente na hora que a gente vai arrecadar muito menos, por causa da própria paralisia da atividade econômica. Então é uma crise. O Flávio Fontes de Mora diz que acha que na Lesp o valor das emendas é de 7 milhões para cada deputado. Pode ser, daqui a pouco alguém capaz de confirmar aqui pra gente. Bom, mais um comentário aí sobre o panorama geral. Agora, no fim da tarde, eu recebi um link de uma manifestação na Paulista. Estavam lá tweetando, né, postando no Face. Parece que também fecharam uma parte da Marginal. A Marginal, para quem não sabe, é uma das principais avenidas aqui da cidade. E aí eu vi um vídeo gravado na Paulista de manifestantes falando: é desobediência civil, é o povo que manda em tudo, criticando principalmente, já que é São Paulo, né, o governador João Dória por causa das medidas de distanciamento social, de restrições diversas. E aí um deles falava assim: a gente vai, como é que era? A gente tem liberdade, é o povo que manda, desobediência civil, vamos parar tudo, acabou, quem manda é a gente. E aí um deles falava assim: que absurdo, querem derrubar o Jair Bolsonaro, um presidente que foi legitimamente eleito. E aí não precisou nem alguém lembrar que o próprio Bolsonaro defendeu o impeachment da Dilma, né? Porque sim, um presidente é legitimamente eleito e ele pode ser legitimamente deposto. Ah, mas é o golpe, não é? Tem regra para isso, tem regra para eleição e tem regra para deposição, e ela é possível. Então agora estão dizendo: querem arrancar o Bolsonaro legitimamente eleito. Ter sido legitimamente eleito é condição para ser presidente, não é a condição suficiente para chegar até o final do mandato.
Mas nem precisamos entrar numa discussão sobre impeachment, que não daria para entrar, porque isso é manifestação na Paulista aos berros. Vem um outro manifestante e fala assim, nós vamos arrancar o João Dória do Palácio dos Bandeirantes, nós vamos lá arrancar. Quer dizer, não pode depor um governante legitimamente eleito se ele for o presidente da República. Se for o João Dória, a gente pode arrancá-lo do palácio. E o modo como a pessoa se expressava, parecia que eles iam mesmo a pé até o Palácio dos Bandeirantes arrancar o Dória lá de dentro. É esse tipo de sensação que se percebe na manifestação. Vamos lá arrancar. Bom, falando agora de assuntos municipais, hoje a gente teve reunião da Comissão Extraordinária de Direitos Humanos com a presença da Secretaria de Direitos Humanos, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal. E aí você tem a Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria de Assistência Social e também a Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo, falando sobre medidas emergenciais de reação aos efeitos da Covid. E aí algumas informações bem interessantes. Eu perguntei para a SMADS, que é a Secretaria de Assistência Social, se eles iam ficar só mesmo no edital de 100 vagas para pessoas em situação de rua, em hotéis, pousadas e similares. E aí o Douglas, que é quem está secretário, a secretária Berenice se afastou para tratar de Covid, e o Douglas falou que a ideia é chegar a 500 vagas disponíveis em hotéis para população em situação de rua. Mas que eles vão ver como é que funcionam essas 100 primeiras antes de abrir tantas outras, porque eles não sabem exatamente como é que eles vão administrar a relação da assistência social com esse hotel. Porque realmente o trabalho da assistência social não é só colocar a pessoa para dentro do hotel 3 refeições por dia e não é mais problema deles. Não, você tem que ter um acompanhamento de assistentes sociais, da assistência social. Aí como é que isso acontece no ambiente de um hotel? Você vai ter o atendimento onde? No auditório, na sala de reuniões? E depois, como é que essas pessoas, como é que terminado esse período de estadia no hotel, não é simplesmente você faz o check-out, né? E as pessoas voltam para qualquer lugar. Então, compreendo, tenho pressa, já queria botar 500 vagas para Pop Rua desde a semana retrasada, mas eu entendo essa dificuldade de você fazer movimentos assim, principalmente movimentos inéditos. Nunca antes a Secretaria de Assistência Social lidou com esse tipo de prestação de serviço. Então tá bom, vai. E os secretários falaram também de várias coisas que vêm sendo feitas, muitos serviços novos abertos. Ai, não trouxe água dessa vez? Que droga. Muitos serviços novos sendo abertos, muitas novas vagas, mais refeições sendo servidas, vão colocar mais postos com água potável para lavar as mãos, etc e tal. Regis, se eu não responder direto, você me lembra. Oi, pai Rafael. Oi, Dinho, Snooker Bar. Do que eu tava falando mesmo? Dos secretários anunciando, tem mais isso, mais aquilo, mais aquilo. E aí quando você entra na página da internet da Secretaria de Assistência Social, é muito ruim a página, é muito pobre, é muito desatualizada. E eu já sofria com isso quando eu era secretária. Não tem uma equipe que cuide da internet. Cara, a internet é muito importante, né? Tem gente que fala de comunicação no setor público como se fosse sempre propaganda do governante. Mas não, tem uma parte de comunicação que é fundamental. E aí a página da SMADS é muito pobre, muito fraca, muito desatualizada. E não é só a página. Não é que a SMADS não coloca no site as informações super atualizadas. A SMADS tem dificuldade de conseguir as informações super atualizadas. Ainda a comunicação entre os serviços conveniados, a palavra não é mais conveniada, mas fica mais fácil assim. A comunicação entre os serviços e a secretaria é muito ruim, é uma coisa na base do telefone, papel e caneta, tipo, oi, quantas pessoas vocês acolheram ontem à noite? Ou então é uma planilha de Excel ruim, que não permite variações importantes, sabe? Na hora que você vai preencher a coluna, só tem 3 opções e é muito fácil nenhuma daquelas 3 se aplicar ao que está acontecendo. Então eu falei sobre isso com o secretário. A Secretaria da Saúde... Aí a Veridiana tem que pagar uma startup bacana para administrar o TI da prefeitura. Então, em algumas áreas já rolam editais, hackathons,
Tem o Mob Lab, que é uma estrutura permanente de inovação ligada à Secretaria de Transportes. A Secretaria de Transportes abriu todos os seus dados, isso já na gestão passada, para o pessoal entrar mesmo e desenvolver aplicativo. Desenvolveram vários daqueles, tipo, cadê o ônibus, né? Que você descobre quanto tempo falta para o ônibus que você quer chegar no ponto. Então, algumas áreas da prefeitura já passaram por isso, mas assistência social não. Então, sim, tem que ter um investimento em estrutura, para ter um registro em tempo real dos serviços oferecidos, ou se não for em tempo real, pelo menos a cada 24 horas. Isso tem que ser comunicado para o órgão central e tem que ser divulgado para a sociedade de um modo geral, para os parlamentares, para o Tribunal de Contas, para a gente conseguir fazer um mínimo acompanhamento. Então, comparei com o boletim da saúde. A saúde todo dia divulga um boletim super sintético. Quantas mortes? Quantas mortes de ontem para hoje? Quantas mortes desde o começo da pandemia? Quantos atendimentos nos 2 hospitais de campanha, o do Anhembi e o do Pacaembu? Porque acho que o do Ibirapuera é do governo estadual, né? Então, tudo bem, a saúde é muito mais, tem sistemas de registro de atendimento muito melhores que da assistência social, inclusive porque o SUS, o Sistema Universal de Saúde, que começa, né, em nível federal, ele é muito mais avançado nesse sentido do que o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Mas aí o Douglas, né, que é secretário agora, ele disse que ele tem noção disso, que ele também fica incomodado com isso, né, com essa pobreza da informação da assistência social, reconheceu que o problema começa internamente mesmo, a secretaria não ter fácil esse acesso aos serviços, aos dados de serviços prestados, e eu sugeri, como a Veridiana falou, né, pegar uma startup bacana, aproveitar esse momento em que muitas empresas estão colaborando com o serviço público como nunca fizeram, ou nunca em tamanha escala, e quem sabe uma empresa de tecnologia ou várias conseguem desenvolver programas e doar estruturas para que as informações das MADs sejam mais bem organizadas e disponíveis. Vejam pernilongo. Que mais? Bom, eu falei que... não, vou responder a pergunta do Regis, que falou, mas a população quer esse tipo de serviço? Alguns não, mas muitos querem. E se a gente oferecer 500 vagas, não dá nem conta de todos os que querem. E querem ou porque estão na rua mesmo, ou porque estão num serviço de acolhimento que deixa muito a desejar. Que mais? Na reunião de direitos humanos eu sugeri mais uma vez o camping, eu tenho falado nisso, na tribuna, no Instagram, e aí tive a oportunidade de falar diretamente para o secretário de Assistência Social e para o secretário de Direitos Humanos. A contratação por direitos humanos é muito mais fácil do que por assistência social, porque direitos humanos têm mais liberdade para contratar serviços não tipificados. Da assistência social, você só pode fazer o chamamento e a contratação do serviço tipificado em nível nacional pelo Conselho Nacional de Assistência Social ou aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Então, a assistência social é muito rígida no que ela pode oferecer de serviços, e direitos humanos não tem essa rigidez. Então, eu sugeri para direitos humanos pensar no modelo de camping de população em situação de rua. E aí o chefe de gabinete que estava representando a secretaria na reunião falou: ótimo, me manda exemplos de onde fizeram isso e deu certo. Aí assim, eu não sei se ele estava sendo meio irônico, meio cético, mas sim, eu encontrei exemplos de lugares onde isso deu certo. Por exemplo, nos Estados Unidos. E aí vocês vão dizer assim, mas nos Estados Unidos a realidade é completamente diferente. Cara, a realidade de sem teto é muito parecida no mundo todo. Falei sem teto porque é exatamente a denominação em inglês, né? Não é. É homeless, é sem lar, né? Mas sem teto é uma denominação usada em geral. E quando você fala de sem teto nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Suécia, tem sempre a questão de questões de saúde mental, de uso abusivo de substâncias, de comportamentos pouco convencionais e de pessoas que são muito refratárias aos serviços convencionais de assistência social. Então, nos Estados Unidos, estavam lidando com tudo isso numa cidade do estado de Washington, e aí o prefeito arriscou criar um camping num estacionamento. Então, o que eles falam?
olha, tem gente morando em barraca na cidade inteira. O que a gente fez foi criar um lugar em que é autorizado montar a barraca. E aí tem uma reportagem super boa que fala, bom, 1 ano depois da criação desse camping, como é que está funcionando lá? A conclusão é que funciona. Quais são as críticas que eles fazem? Para algumas pessoas, você criar um camping é uma tentativa de faxinar o resto da cidade. Você enfia todo mundo num lugar só e pronto, você já não tem mais morador de rua espalhado por aí. Entendo a preocupação, mas também, se for a ideia de socar todo mundo num lugar só, e numa cidade do tamanho de São Paulo, esse um lugar só não vai contemplar todo mundo, não só porque não vai caber todo mundo que tem pela cidade em um único lugar, mas porque as pessoas em situação de rua se conectam com a comunidade. Alguns odeiam eles, mas muitos fazem relações de amizade, criam vínculos com as pessoas em situação de rua. Tem uma maloca, um lugar de moradores de rua aqui perto, no Viaduto Antártica, e lá eles chegam a recusar a doação. Chega de madrugada, passa alguém lá com uma perua, todo mundo de máscara, álcool gel, oferecendo alimentos, e eles falam, não, a gente aqui já tem, pode levar em outro lugar. Então, não só não caberia todo mundo num lugar só, como você ia cortar vínculos que são importantes. Enfim, tem essa preocupação lá, eles querem criar um camping que é para tirar todo mundo da cidade inteira. Mas outros dizem, o problema é criar um camping para 300 barracas, porque não tem como administrar de uma maneira minimamente desejável 300 barracas reunidas. Você tinha que criar campings menores, com 10, 20 barracas. Que é o que eu digo sobre os albergues. Esse negócio de criar albergue para 1000 não dá certo. Você tem que ter estruturas menores também. Então é curioso, isso vale também para um camping. Você não precisa criar um camping no pavilhão de exposições do AMB, onde, aliás, você tem agora um hospital de campanha. Mas criar várias possibilidades de campings em alguns lugares pequenos. O Silvio da Idone está dizendo aqui, Shelter Box é um projeto americano do Rotary que funciona há anos. Ai, que legal, vou buscar para ver. Mas enfim, o secretário de Direitos Humanos abriu essa possibilidade. Aliás, o chefe de gabinete falou, então me manda links, né? Me manda onde isso foi implantado e funcionou. E nos Estados Unidos, esse camping já tem 1 ano no estado de Washington, mas várias cidades estão criando campings, quer dizer, permissão para montar barraca com uma oferta de uma infraestrutura básica, banheiro, chuveiro, tanque, refeitório, máquina de lavar, refeitório, estão criando por causa da pandemia mesmo, para tirar as pessoas das aglomerações de rua e colocá-las num lugar melhor, com também todos os dilemas. Quem vai para o camping? Quem pode ir? Os mais já organizados, que já tem uma condição até de ajudar ali na manutenção, ou, ao contrário, os mais desorganizados que não têm a menor chance de serem aceitos num serviço convencional. Então, esses dilemas existem o tempo todo. Eu diria que o melhor é uma combinação dos dois. Aqueles que não conseguem se organizar sozinhos e aqueles que já têm o dom ali para liderar, para botar ordem. Isso acontece numa maloca, bom, acontece numa cela. É claro que tem o uso da força também, da violência, mas não necessariamente lideranças surgem, né? Isso vale para Pop Rua também. O Márcio Aguiar manda um link aqui, Diálogos do Sul Opera Mundi, vou ver depois. E aceito, então, mandem relatos aí. Tem lugares que fazem os campings com trailers estacionados também para Pop Rua, e tem lugar que faz com carro. As pessoas podem morar dentro do carro num estacionamento. Não, confortável exatamente não é, mas eu conheço muito morador de rua que trocaria o papelão no chão por dormir dentro de um carro. Aliás, eu durmo dentro do carro, que é uma maravilha, carro andando, carro parado. Muito bem, seguindo com mais algumas informações da Câmara Municipal. Como eu disse, quarta-feira às 9 da manhã tem audiência pública sobre uma proposta de alguns vereadores. Uma proposta que começou com o vereador Ricardo Nunes, que é um cara super técnico, estudioso, sensato. Ele apresentou uma ideia e os vereadores da comissão serão coautores do projeto, que diz o seguinte: São Paulo concedeu uns anos atrás uma redução na alíquota de ISS para serviços financeiros. A alíquota de ISS é assim, o máximo é 5%,
e a cidade de São Paulo concedeu um desconto para 2%. E o que o Ricardo Nunes está dizendo é o seguinte, cara, a gente volta essa alíquota para o normal, que é 5%, por um tempo, durante a pandemia, a gente consegue, acho que é R$1 bilhão a mais. Aí você diria, pô, e quem seria contra um negócio desse, né? Setor financeiro, lucros bilionários, não tem crise, né? Então, por que não? Por que não subir a alíquota de 2 para 5? Mas, algumas vereadoras e vereadores são contra, sim. Porque eles dizem o seguinte, 2 argumentos principais. Quem vai pagar a conta não é o banco. Se a gente aumentar a alíquota do ISS para o setor financeiro, isso vai cair de um jeito ou de outro, vai sobrar para o correntista, vai sobrar para quem precisa de um empréstimo e não vai conseguir boas taxas, tal. Então tem essa preocupação, super legítima. E também tem gente dizendo o seguinte, que legal, a gente aumenta a alíquota dos serviços financeiros, eles saem de São Paulo simplesmente, ainda mais agora que é tudo cada vez mais virtual, eles vão prestar serviços em outra cidade, recolhem o ISS lá, onde a prefeitura alegremente vai conceder uma alíquota menor para poder atrair esses serviços. Então, entendo as preocupações, concordo com elas, principalmente com a segunda, porque na boa, o coitado do correntista sempre paga o pato de um jeito ou de outro. Quando cai a alíquota de ISS para os bancos, nem por isso o spread bancário melhora, os empréstimos, o cheque especial passam a ter juros super legais. Enfim, e seria um retorno à alíquota original por um período, não é para sempre. Porque realmente tem esse risco da fuga das instituições financeiras buscarem se estabelecer em outros municípios. Então, essa da fuga, infelizmente, a gente tem que se preocupar mesmo, mas essa de recair sobre os correntistas, cara, é só um período. Aliás, se é também só um período, não vejo tanto risco deles mudarem a base de operações daqui, só para não pagar 5% de ISS daqui até, digamos, o final do ano. A Cris Marques tem PJ que não tem grana, tem que ser para as grandes fortunas. Não, mas a gente está falando das instituições que prestam serviços financeiros, não de cobrar dos correntistas. Imposto de grandes fortunas? Sim, com certeza. Como tem em outros países, com a maior naturalidade. Países super capitalistas têm imposto sobre grandes fortunas, tem um imposto bem pesado sobre herança. Tanto é que o povo vai e procura paraíso fiscal, né? Para depositar as suas. Ai, que bom, o Silvio Daidoni já mandou aqui o link do Shelter Box. Vou estudar. Então, quem seria contra aumentar a alíquota do ISS? Pessoas que estão preocupadas com isso sobrar pro pequeno, pro correntista, pessoas que estão preocupadas com a migração dessas instituições para outros municípios, e aí elas não pagam mais imposto nenhum aqui. E, claro, o próprio setor. A gente já recebeu alguns documentos de instituições, da FEBRABAN, agora das empresas de leasing. Eu ainda nem estudei, a reunião é quarta de manhã, então dá tempo ainda, mas eles estão explicando por que é que são contra. O Alexandre Cardoso lembra que dividendos, realmente não tributar dividendos, a gente tributa salário, recolhe na fonte, mas não tributa dividendos. Brincadeira um negócio desse. E aí a gente teve reunião de gabinete hoje e alguns relatos assim mais incômodos. É o pessoal das quebradas. Por exemplo, a turma lá da Zona Sul, o Adélcio, o Alexandre, o Bruno, contando o drama das pessoas, né, que não tem receita não tem nada na geladeira, não tem nada no armário. O Alexandre falou de um como é que é? Vila Medeiros? Acho que foi da Vila Medeiros que ele falou, que é assim, do lado Giovanni Gronchi, uns puta condomínios de alto padrão, e do lado Vila Medeiros, que assim, perto de Paraisópolis, é pobre pra cacete. Paraisópolis tem uma organização, tem uma articulação comunitária, tem uma vida, não é que não seja pobre, mas tem uma vida que a Vila Medeiros não tem, por exemplo. Ele falou assim, puta, o pessoal vem aqui me pedir cesta básica, a gente faz o corre, faz a vaquinha, vai no mercado, pede alguma coisa, consegue 10, e precisaria de umas 200 cestas básicas. E
Tem várias distribuições, sim. A CUFA, Central Única das Favelas, tem várias estruturas de distribuição de cesta básica, de produtos de higiene pessoal e de limpeza. A CUFA, aliás, eu acho que é uma das entidades que faz parte da governança do São Paulo Cidade Solidária. Então, tem organizações e tem gente ligada a vereadores. E aí vem as denúncias pra gente. Até apareceu já no Datena, olha, estão fazendo politicagem. O líder comunitário que está distribuindo as cestas está dizendo, sim, eu trabalho com o vereador fulano que vai ser candidato na próxima eleição. É sempre muito delicado separar. Nem sempre o vereador é quem mandou falar em nome dele. Mas o cabo eleitoral lá da ponta acha que tem que falar, faz questão de falar, não, isso aqui quem tá bancando é o vereador fulano de tal. A gente pede que as pessoas fiquem sempre alertas, inclusive quando falarem meu nome, tá? Prestem atenção para que não haja troca, né? Troca de cesta por compromisso com voto, para que não haja propaganda pessoal nessas horas de distribuição de alimentos e de cestas básicas. E aí tem o outro partido que manda muito na periferia também, né? O primeiro comando da capital, que também faz bastante distribuição de socorro, inclusive de gás. E é curioso, né, que no Rio as milícias, tanto as milícias quanto o tráfico, se meteram muito nessa coisa da distribuição do gás nas favelas. E aqui em São Paulo, então, bom, pelo menos eles estão distribuindo gás, não estão cobrando pedágio sobre o botijão de gás. Eu, sinceramente, eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que essa coisa do serviço de gás, água e luz não tem a mesma força de organizações criminosas em São Paulo cuidando disso, como tem no Rio de Janeiro, em que inclusive, né, as condições geográficas ajudam a estreitar os acessos. Tem lugares em São Paulo que é difícil acesso, mas aquele acesso típico, né, de Morro do Rio, a gente não tem tanto assim. Tipo assim, para entrar na Rocinha tem uma entrada. Eu posso estar exagerando, mas é mais ou menos isso. O Márcio Guedes aqui, o Guedes concedeu 1 trilhão para os bancos. Tenho visto muitas queixas de microempresários, pequenas empresas não terem refresco na hora de negociar empréstimo com os bancos. Sempre acontece. A Márcia Francini diz aqui que deputado federal tem direito a 16 milhões de emendas por ano. Olha, pensando que um deputado federal pode atender demandas de todo o estado de São Paulo, é mais difícil ele distribuir as emendas do que o vereador com 4 milhões. Olha que com 4 milhões a gente já sofre. Tipo, eu recebi demanda de emenda, fora de brincadeira, de 8 milhões no ano passado. Aí a gente tem que fazer assim, esse aqui precisaria de 120 mil. Vê se ele não consegue fazer o mesmo projeto por 80 mil. Ele queria fazer 6 meses, de repente ele faz 4 meses. É pesado, é puxado. A gente tem muita vontade de poder dizer para onde vai aquele recurso público, né? É uma das tarefas agradáveis de um parlamentar, né? Que bom poder destinar dinheiro para esse ou aquele fim, dinheiro público, recurso público, não é dinheiro meu. Porque às vezes o vereador também fala como se fosse dinheiro dele, né? Mas a gente acaba tendo muito mais demandas do que condições de atender. Regis pergunta: meus próximos projetos ou ações, você diz depois da pandemia ou ainda durante a quarentena? Depois, a gente tem alguns projetos constantes em andamento, ligados, por exemplo, à reciclagem, ao aumento da taxa da reciclagem em São Paulo. A gente procura descobrir o que não funciona, por que não funciona, e juntar as pontas, setor privado, movimentos sociais, setor privado, tipo grandes empresas ou pequenas startups, o engajamento da população, ativistas, tudo, para aumentar a reciclagem de vidro, por exemplo, que é muito baixa comparada com a dos outros materiais. E a gente consegue movimentar um pouco essa cadeia produtiva aí. Então a gente tem alguns projetos nesse sentido. A gente tem o projeto das hortas comunitárias, hortas pedagógicas. As pessoas que têm interesse em implantar uma horta numa praça, no quintal, na UBS, num quintal de residência não, né? Mas no quintal de um serviço comunitário.
A gente apoia, a gente explica como é que faz para você conseguir montar uma horta comunitária, tem uma orientaçãozinha técnica básica, examinar a qualidade do solo. E aqui não, aqui vem gato. A gente, às vezes, a Vera e o Geraldo, que são os principais organizadores aí das hortas comunitárias, eles vão em um lugar e falam assim, não, mas aqui a terra é muito dura, vai dar muito trabalho. E aquele lugar ali? Eles, ali também dá? Não tinha pensado. Aí eles veem a qualidade da terra, ajudam a conseguir as mudas, a preparar o solo e tal. E às vezes eles veem isso assim, né? Epa, tem um gato aqui, esse gato vem sempre aqui, sim, esse gato vem sempre aqui. Então a gente tem que dar o jeito de não vir o gato na horta, porque, né, se ele defecar ali, não vai ser muito bom. Então tem esse tipo de projeto, eu gosto muito desses projetos de articulação, setor público, setor privado, ativistas, e fazer as coisas acontecerem sem necessariamente precisar de uma lei obrigando isso, uma lei proibindo aquilo. E aí, claro, tem os projetos de elaboração legislativa também, geralmente voltados para algumas áreas, a área de assistência social, uma área muito forte que a gente atua, cultura, meio ambiente também, mas voltado muito para transparência, porque eu acredito que transparência com clareza é uma ferramenta que amplia muito a possibilidade da sociedade se envolver. Então não é nem só o controle, claro, o controle também, mas não é só o controle, não é só que você pode entrar lá e ver quanto gastou, mas é a possibilidade de envolvimento das pessoas com a política pública, dos usuários, dos beneficiados e de todos os outros que atuam nisso. A Sô fala que, acho que você me achará, né, Sô Cris Marques? Mora em Pirituba, é baixa reciclagem aqui. Olha que Pirituba tinha uma cooperativa bem atuante. Não é cooperação. Eu não sei se ela continua em Pirituba, não. Mas então, quem sabe a gente junto consegue tomar algumas iniciativas concretas para fazer a reciclagem melhorar, a taxa de reciclagem melhorar em Pirituba. Às vezes é comunicação, às vezes as pessoas nem sabem que o bendito caminhão da coleta seletiva passa na porta da casa delas, ou não sabem o dia, não sabem a hora. Então, só olhar o que já existe e fazer funcionar já é um ganho. Pô, Rafa tá lembrando para mim o projeto Lapa 21 Acessibilidade. Sim, tem emenda parlamentar para isso. É criar rotas totalmente acessíveis entre serviços de interesse. Claro que a cidade inteira tem que ter acessibilidade universal. É para a pessoa que tem uma deficiência ou que está com uma deficiência, está usando cadeira de rodas temporariamente, ou tem um filho pequeno, ou está puxando carrinho de feira, né? O idoso que não precisaria carregar uma sacola machucando o ombro se a calçada permitisse usar um carrinho de feira. Então, certo, é a cidade inteira. Agora, se não dá pra fazer a cidade inteira, a gente tem que começar por algum lugar. E a gente começa pelos lugares de maior circulação de pessoas idosas, de pessoas com deficiência. Então, já teve uma primeira etapa do Lapa 21, de acessibilidade, que conecta o terminal de ônibus e a estação da CPTM da Lapa, a AMA Sorocabana, AMA e Rede Hora Certa, e a Biblioteca Mário Schemberg, que é uma biblioteca que atende muitos cegos. Tem, inclusive, materiais em braille, coisa e tal. Então, a gente tem emendas para o Lapa Acessibilidade, são calçadas mais largas, totalmente acessíveis, com toda a sinalização, piso tátil. É um projeto muito legal. Tenho o maior orgulho dele. Obrigada, Rafa Saragiotto, por me lembrar disso. O Regis pergunta se esses projetos têm bastante verba. Alguns não tem praticamente verba nenhuma. É o que eu falei, a gente procura fazer funcionar aquilo que já existe do poder público. Infelizmente, a gente tem, às vezes, dinheiro desperdiçado. Os caminhões da coleta seletiva porta a porta circulam vazios. Por muitas razões, porque as pessoas não conhecem, não aderem, ou porque passa o morcegão antes e recolhe o lixo. E o que é coletado pela prefeitura, a receita desse material vendido depois, vai todo para um fundo que atende a todas as cooperativas. Então, se passa um morcegão antes, só quem vai ganhar o dinheiro com aquilo é aquele sucateiro de fundo de quintal, que nem sempre remunera as pessoas como deveria. Passa os caminhões aqui, a Kombi, o chevetão cortado no meio, com tipo assim, os molequinhos de 12 anos pendurados no alambrado. Então, sim, eles precisam sobreviver, mas não é esse o jeito. Então, a gente procura, né, com a verba que já existe, a despesa
procura fazer as coisas funcionarem melhor. A Cris Marques fala que tem dificuldade de encontrar reciclagem aqui, tem que ir na Vila Leopoldina. Ai, fala com a gente depois, que eu quero ver isso aí. Quero ver direito as rotas de coleta seletiva de Pirituba, os serviços... Sônia Cristina... Os serviços de impostos de entrega voluntária. Tem alguns que recompensam quem entrega. Tem outros que a recompensa é você fazer a coisa certa, né? Mas alguns dão tipo fidelidade, assim. Depois, dependendo do que você entregar para reciclagem, você tem direito a trocar os pontos por produtos num supermercado. É bem legal. A Nívia Bup fala sobre hortas comunitárias, tem interesse de conhecer. Manda e-mail pra gente, rp@soninha.com.br, ou se você entrar lá no nosso site, soninha.com.br, vai ter algumas informações também sobre esse apoio à criação de hortas. Aliás, no Instagram a gente publicou, acho que hoje no Stories, a fotinho do berçário de mudas da Vera e do Geraldo, que estão preparando já. Não sei, a gente publicou no Insta ou só compartilhou no grupo do Zap do gabinete, meninas do gabinete? Depois se a gente não tiver compartilhado no Insta, pode compartilhar lá, que é bem legal. Sou da Zona Sul e ao lado da ACD é uma vergonha, diz aqui MP Souza. Não sei do que você estava falando, de reciclagem, será? Porque você comentou já um tempo atrás. Story do Insta, me lembra a Alice aqui, que já tem a fotinho lá do berçário de mudas. Falando em horta, entra o Francis. O Francis é super agitador de hortas comunitárias lá no Jabaquara. O MP Souza conta qual que é a vergonha. Perto da ACD, ele já teve que descer para ajudar a cadeirante. Ou seja, perto de uma ACD, atrás da ACD, acessibilidade é uma merda. As calçadas são uma vergonha. Ele já confirma para mim que é disso que ele tá falando. Bom, vamos falar de coisas legais agora, compartilhar outras. Luiz Fernando Prado Show, vamos fazer uma live sobre o que o mandato está fazendo em relação à população LGBTQIA+, em tempos de pandemia. O Luiz Fernando é um super ativista, tava para lançar um livro sobre homens trans. Saiu o livro já, Luiz Fernando? Era produção na raça, né? Produção independente. Sim, vamos fazer uma live sobre o que o mandato está fazendo. Aliás, uma das boas notícias de hoje é sobre uma vitória da qual o Cidadania 23, o Diversidade 23 fez parte. Cidadania é o meu partido, 23 é o número de registro, né? É o número na urna. E o Diversidade 23 é o nosso... Não é núcleo, tem um nome melhor que isso. É a nossa coordenação de assuntos ligados à diversidade em geral, mas especialmente à diversidade sexual. E uma vitória desses dias foi que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que uma portaria do Ministério da Saúde que proibia a doação de sangue por pessoas LGBT, o Supremo concluiu que essa portaria é discriminatória. Eu nunca me conformei com isso. Imagina, uma pessoa chega lá para fazer a doação de sangue, ela faz o teste, ela responde todas as perguntas. Você teve em algum estado com febre amarela nos últimos tempos? Você já fez isso? Você fez aquilo? Você teve sexo desprotegido? Você teve sexo pago? O questionário para quem vai doar sangue tem todas essas perguntas. E aí imagina que a pessoa responde, né, verdadeiramente tudo. E se perguntar para ela se ela é homossexual, isso veda. Se ela falar a verdade... Você homem, teve reação com outros homens? Então desculpa, você está impedido de fazer uma doação de sangue por questões de segurança. Cara, isso é super discriminatório. Lembra no advento da AIDS, que falavam que era a peste gay? O que aconteceu? Muitas mulheres casadas, com relacionamento monogâmico, contraíram AIDS que os seus maridos pegaram numa relação sexual desprotegida, com homem, com mulher. Então, assim, como é que se transmite AIDS? Transfusão de sangue, contato de sangue por instrumentos não devidamente esterilizados, seja no estúdio de tatuagem, num dentista, numa manicure, e por relações sexuais desprotegidas. Então, se as pessoas têm o famoso comportamento de risco. Então, já vi muitas pessoas deprimidas, homens, gays, super responsáveis, super cuidadosos, que queriam
doar sangue e não podiam doar sangue. Então você tem uma população imensa no país impedida de doar sangue por conta da sua orientação sexual e não por conta das suas práticas sexuais, que são coisas diferentes. Então o PSB entrou com uma ação no Supremo questionando a constitucionalidade dessa portaria, quer dizer, essa portaria não está em desacordo com a própria Constituição Federal. E o Cidadania foi amicus curiae, significa que você faz parte da ação, você também tem o direito de ir lá e defender a tese e tal, e a tese foi vitoriosa, ficou muito feliz. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta nova. O Luiz Fernando Prado Show está disponível na editora Metanoia, ele se chama Simplesmente Homem, sobre a experiência cotidiana de homens trans. Homens trans que, assim, volta e meia a gente olha para aquela sigla LGBTQIA+, e fala, pera, não estamos falando dessa letra aqui. E mesmo quando a gente fala em população trans, fala em travestis, em mulheres transexuais e os homens trans, assim, lá no final, eles são ainda menos visíveis, porque de uma certa forma tem uma vantagem, aspas, 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 que é muitas vezes um homem trans, quer dizer, alguém que originalmente, né, tinha uma constituição biológica feminina, né, genitais de mulher, pronto, mas se identifica como homem. E aí o processo hormonal, a hormonioterapia para homens trans, quer dizer, uma mulher que tinha o físico feminino mais a identidade masculina, surte efeitos que dão uma aparência mais passável, como dizem as LGBT. Quer dizer, você pode conviver com um homem trans e não fazer a menor ideia de que é um homem trans. E dificilmente uma mulher transexual consegue passar ilesa. Então, até por isso, as mulheres transexuais, elas são muito visadas, elas são muito agredidas por causa da voz, por causa do pomo de Adão, é o viadão, é o traveco, assim. As pessoas são muito escrotas e agressivas com mulheres transexuais, mas também porque elas são muito visíveis, né? E os homens trans conseguem passar meio desapercebidos. Eu conheço a história de um rapaz que estava para ser promovido na empresa. E aí ele ainda não podia retificar o documento como pode agora, em cartório. Então o RG dele tinha o nome dele de registro civil original, nome de mulher. Então ele era um cara fudido, super competente, maravilhoso, estava para ser promovido. Aí quando ele precisou apresentar os documentos para promoção, o chefe olhou e falou assim, tipo, Maria? Aí que soube que era um homem transexual e o cara se fudeu. Não só ele não foi promovido, como ele perdeu o emprego. Um cara com uma puta qualificação, engenheiro, com especialização, só conseguiu trabalhar em telemarketing depois disso. Então, os homens trans têm uma porrada de problemas. Não que as mulheres transexuais não tenham, não que as travestis não tenham. Mas elas, pelo menos, conseguem se fazer ouvir, coisa que os homens trans têm dificuldade dentro do próprio movimento LGBTQI+. É capaz de alguém olhar para isso e falar assim, mas vocês são passáveis, vocês não sabem o que é ter problema. Não sabem? Sabem muito bem. Luiz Fernando, se eu não tiver me expressado muito bem aqui, você me corrige, viu? Porque eu já fui corrigida várias vezes em pautas LGBTQI+, e foi ótimo. Tipo, quando eu aprendi com a Daniela Andrade que não existe cirurgia de mudança de sexo. Existe mudança de genitália. Que ela fala, eu não tô mudando de sexo. Eu não sou um homem que vai virar mulher. Eu sou mulher. E o meu corpo vai passar por transformações, por meio de cirurgia, inclusive, para que o meu corpo seja a minha identidade. Eu tenho um corpo que corresponda à minha identidade. Aliás, sigam a Daniela Andrade no Facebook, que além de tudo ele escreve maravilhosamente bem. Maravilhosamente. O José Rafael Marmo, meu tio, irmão do meu pai, pergunta a minha posição em relação ao rodízio atual. Eu acho que exagerou. Eu acho que o rodízio foi exagerado. Ele prejudica demais os motoristas de aplicativo, que são uma categoria que a essa altura está exercendo um serviço super essencial. Não está levando as pessoas para passear no cinema, no teatro, no parque.
nem visitar os parentes, levando as pessoas para o supermercado, que é uma coisa que elas podem fazer, levando as pessoas na farmácia, na consulta médica. Então eu acho que foi cruel demais. Assim, ajuda os taxistas que estão lascados, tem esse potencial de ajudar os taxistas, mas prejudica demais os aplicativos, que inclusive circulam onde não tem táxi. Circulam lá na quebrada, onde não tem ponto de táxi, não tem táxi circulando, onde o motorista de táxi prefere não ir. Então você tem os motoristas de aplicativo da quebrada, ou as pessoas que não teriam dinheiro mesmo para pagar um táxi, mas a corrida de aplicativo sai mais em conta. Então eu acho que o rodízio teria que ter mais exceções. Alguns vereadores lembraram semana passada, alguns profissionais da educação não foram dispensados de ir até as escolas e trabalhar lá fisicamente. E eles não estão considerados na exceção ao rodízio, quer dizer, eles são obrigados a trabalhar pela própria prefeitura, mas não foram considerados exceção. Então eu acho que o rodízio, do jeito que ele tá, pelo menos, ele teria que ter mais exceções. E 2, eu acho rigoroso demais. Eu acho que não precisaria ser na cidade inteira, podia ser só no centro expandido e do começo ao fim do horário normal de rodízio. Ou seja, das 7 da manhã até as 8 da noite. Eu acredito sinceramente que isso já é suficiente para inibir a circulação desnecessária, para inibir a movimentação supérflua. Não precisa ser às 10 da noite, não precisa ser às 5 da manhã. Então, eu acho que o prefeito, o secretário de transporte vai rever. Eu acho que ele vai tornar o rodízio menos abrangente, a cidade inteira, o dia inteiro. Sério, mesmo que fosse a placa par e ímpar, teria que ter mais exceções, podia ser só centro expandido e no horário das 7 da manhã às 8 da noite. O Luiz Fernando lembra também, os funcionários do Centro de Cidadania LGBTI também estão trabalhando e eles são ligados à Secretaria de Direitos Humanos, né? Então os trabalhadores da assistência social também têm direito à exceção, mas os da Secretaria de Direitos Humanos não. Deixa eu ver. E não foi considerado como exceção, então aí você tem que abrir tanta exceção, e tem, mas não adianta só abrir exceção. Eu acho que tem que mudar a regra geral. O Zé Rafael pergunta, será que existe condição de transporte público para atender a população? Bom, pelo menos nisso a prefeitura pensou, colocou mais ônibus em circulação e mais trens. Os trens estavam com um intervalo maior para circularem mais, ter menos demanda, mas pelo menos nisso a prefeitura pensou. Então, o Márcio diz, tem uma reclamação sobre a ampliação do oferecimento de ônibus. Então, houve ampliação. Aliás, hoje os repórteres da Globo, no Bom Dia São Paulo, estavam todos em campo verificando se o trânsito diminuiu. Eu disse, diminuiu. E se o movimento no transporte coletivo tinha piorado, né? Piorado no sentido de circular mais cheio, e isso assim, não, até que não tá, mas acompanhemos. Mas mesmo que coloquem muito mais ônibus, muito mais trens e metrôs, ainda assim eu acho que o rodízio pesou demais na mão. Digital da rua, tentei o Claro Wi-Fi free na pandemia, mas tem que ver o vídeo do governo que no final atrapalha o login. Putz, mas sabe que não existe nada grátis no mundo, né? Exatamente pro Wi-Fi ser gratuito, tem 2 jeitos. Ou coloca o dinheiro público, ou coloca um patrocinador. E aí, tem propaganda do governo, você falou? Então esse é o que é pago com recurso público mesmo. E aí a propaganda, espero eu, é de utilidade pública, né? Não é propaganda de governante, é algum anúncio do governo. Mas se chegar a atrapalhar o login, eu vou ver digital da rua. Meninos, me ajudem aí também a testar, fazer o login no Claro Wi-Fi grátis. O Francis pergunta se eu acho que vem lockdown por aí. Então, eu acho que não. Eu tenho certeza que é isso que a prefeitura, o governo do estado estão tentando evitar com essas medidas mais e mais restritivas. Valsevero diz, hoje diminuiu bastante o fluxo de carros. O Marcinho Leitão, nos coletivos o contágio é maior. Sim, se não for para ter mais distanciamento nos coletivos com um número maior de veículos disponíveis, aí não prestou. O Digital da Rua fala que sim, é um vídeo, né, de utilidade pública, mas atrapalha na conexão. É o fim da picada. Vou ver isso aí. Bom, para terminar, aqui já temos 1 minuto e 27 apenas. A portaria de doação de sangue legal, boa notícia.
E reforçar os apelos para ajudar o Amigos da Mancha, que vem fazendo castração, @Amigos da Mancha, perfil no Instagram, vem fazendo castração de cães e gatos, mesmo agora na pandemia, que muitas coisas até desse sentido diminuíram. Até tem consultórios veterinários que não estão conseguindo os insumos, que estão em falta, estão super demandados para o atendimento dos humanos. Então ajudem, @Amigos da Mancha. E o SP Cidade Solidária, que está distribuindo centenas de milhares de cestas básicas, mas depende das doações, das contribuições da população. Muito obrigada pela presença de vocês e amanhã, lá pelas 6h30, tem mais. Valeu!